Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 6, item 5 a 7. O advento do Espírito de verdade. Item 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima dele reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal, como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então não é para misturar coisa errada, pensamento errado com pensamento verdadeiro, utopias com verdades. Não é para misturar a semente ruim com a semente boa. O Espírito de verdade, ele se apresenta aqui, ele não diz exatamente como Jesus. Ele diz: vim ensinar o que ensinei, o que eu deixei. De maneira que, se ele ensinou de uma maneira e agora vem trazer ou vem renovar aquilo que ensinou, a gente tem que entender. Ele diz também que agora não temos mais profetas. Não existe mais os apóstolos, não existe mais os profetas para pregar o Evangelho. Nós temos que acreditar na parte espiritual, compreender que a morte é a ressurreição. E aí ele diz ainda: sinto-me tomado de compaixão para poder ajudar todos vós. E aí ele continua: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. 2 mandamentos do Espiritismo, únicos mandamentos. Espíritas, amai-vos. É a mesma coisa que amar ao próximo como a ti mesmo. E instruí-vos. O espírito tem que estudar, sempre estudando. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, o que está escrito na Bíblia são todas as verdades. Existem erros, existem coisas erradas que não entenderam? Sim. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, como ele disse antes, né? É o povo que colocou, o próprio homem que mudou ou não entendeu. Eis que dou a lei túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, eis que do túmulo, ou do mundo espiritual que antigamente julgavam que não havia, que não existia, vem vozes dizendo: irmãos, acredite, Jesus é o vencedor. E a gente tem que ser vencedor também. No item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor for sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Então temos que ter resignação nas nossas provas, temos que sofrer sim, chorar sim, mas entender que também lá no Jardim das Oliveiras, Jesus sofreu
agressão, foi preso, humilhado. Então nós temos que entender isso. Se o mestre passou assim, passou por isso, nós também temos que passar. Mas seremos socorridos. Como diz aqui, os anjos virão enxugar as nossas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Afanoso quer dizer o sofrido, penoso, duro trabalho da véspera. O trabalho das vossas mãos os fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro, eu, Deus, eu, Jesus, E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então Jesus cuida dos nossos espíritos e da nossa alma em silêncio. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge e germina em vós a minha preciosa semente. Nada ficará perdido no reino de nosso Pai. Os vossos suores e misérias formarão o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós serei talvez o mais resplandecente. Então temos que entender que na hora do nosso desencarne, a gente vai sentir e vai entender que realmente tudo continua. A semente de Jesus que ele plantou sobre a reencarnação continua. Nada ficará perdido. Seremos atendidos, seremos socorridos. Todo aquele sofrimento, todo aquele suor, tudo que passamos vai formar um tesouro para quando chegarmos do outro lado, a gente tenha alguma coisa, tenha uma bagagem. E como ele diz, às vezes o mais simples será o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então instruí-vos de novo, aprendei, praticai a caridade. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis e que quer modelei vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Novamente o Espírito de Verdade deixando essa mensagem. Uma mensagem pedindo para estudar e instruir, dizendo que o nosso fardo será leve com a ajuda do Mestre, com o nosso pensamento, com a nossa resignação. Temos que entender que Ele está conosco, está nos instruindo, mas deixa que nós mesmos nos moldemos, nós mesmos temos que conseguir a nossa vitória. No item 7, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, novamente, aqui o Espírito de Verdade se colocando como Jesus, o grande médico das almas, esse é Jesus. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então aí mais uma explicação para o espírita. Jesus diz, eu vos aliviarei. Ele não diz que vai curar, porque a cura é mérito do sofredor. Não é Jesus que cura. Jesus quando na terra dizia, a tua fé te curou. Se a pessoa não tinha fé ou se continuava sem fé, tudo o que aconteceu voltava. Jesus curou os 10 leprosos. Dos 10, só um realmente foi curado. Os outros, a doença voltou. Então, ele diz, eu vos aliviarei. Ele não diz que vai curar, e sim vai aliviar. Vai dar forças para que carregue o fardo. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-la. Então não vá procurar em outro lugar. Procurar no Evangelho de Jesus. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abre
chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei, amai e orai. Sedes dócil aos Espíritos do Senhor, e invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Espírito de Verdade, 1861. Então, encerramos aqui o capítulo 6. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe.